Eu nasci depois da unificação. Eu só conheci a segurança e a proteção do Império. Eu digo isso porque me contam que naquela época, antes da unificação, durante a Noite Antiga, isso não acontecia. Nós, humanos, tínhamos testemunhado horrores tão grandes que isso mal era notado em meio à escuridão daqueles tempos. Mas então o imperador veio, derrubou os tiranos e trouxe a sanidade de volta para a Terra, o berço da humanidade. Dizem que homens fortes criam tempos de prosperidade. Eu fui um produto desses tempos de prosperidade, e você sabe o que dizem sobre tempos de prosperidade. Eu era fraco, todos nós éramos. E quando aconteceu foi o pior momento da minha vida, quando deveria ter sido o meu maior, minha lembrança mais brilhante. Eu congelei. Eu não estava sozinho. Muitos de nós congelaram, mas eu desonrei a mim mesmo. Estou me adiantando. Eu tinha me esforçado tanto. Sim, eu sabia que se tivesse nascido em outra família, de uma linhagem menos privilegiada, eu nunca teria tido essa oportunidade. Mas eu nasci e tive. E isso não diminuiu em nada as minhas conquistas. Pois eu trabalhei duro, tão duro quanto qualquer trabalhador, até mais duro. Me esforcei dia e noite, nunca falhei ou fugi das responsabilidades, nem procrastinei ou perdi tempo, sempre ciente do pouco que tinha. Pois quando há imortais ao seu redor, tudo fica muito mais evidente. Meu avô foi um dos últimos a se render ao imperador da humanidade, embora odiasse fazer isso. Foi claramente a escolha certa. E o imperador não envelheceu desde que se encontraram. Desde o dia em que ele aceitou a aceitação do inevitável pelos meus ancestrais. Esses mortais eram pontos estáticos. A chuva caía, o sol brilhava, o mundo girava ao redor do sol. E o imperador e seus primarcas existiam. Eles eram atemporais, inefáveis, infalíveis. Eles protegeriam a humanidade por todos os dias de nossa existência. Eles nos conduziriam a um novo futuro brilhante. Ainda assim, esse fato, essa pequena coisa, parecia ter mudado todos nós, de alguma forma. Nós sabíamos o quão preciosa era a vida, o tempo que nos era dado nela, porque tínhamos algo com o que nos comparar. A atemporalidade do imperador e de seus filhos, até mesmo de suas legiões, seus anjos da morte, eles pareciam ser atemporais. Nunca sucumbir à dura verdade da realidade, do tempo, ao enfraquecimento do corpo, à deterioração da mente, à aproximação da data que seria nosso último dia. Eles não sabiam disso, nem mesmo eles como Astartes. Por isso não era difícil entender por que eles eram tão venerados quando ele adorava. Se não estivéssemos em uma era de iluminação, de lógica, de progresso, certamente teríamos caído de joelhos e chorado com a chegada deles. Qualquer um deles, suas muitas formas de transhumanos, sua guarda custodiante, seus fuzileiros, seus primarcas ou ele mesmo? Às vezes eu ouvia de outros, difícil saber. Não importava o que você fizesse, o quanto você tentasse, o quanto nos esforçássemos, nenhum de nós jamais chegaria perto das conquistas deles. E nós tínhamos apenas uma vida só uma. Eles tinham toda a eternidade para aumentar sua lenda. E imagine isso. Ser um Alexandre ou um César, mas poder acumular conquista após conquista, glória sobre glória por toda a eternidade. Sem fim, sem parar, sem enfraquecer ou se tornar frágil. Eles tinham tudo, como alguns diziam, em termos sussurrados, murmurados nos cantos escuros dos corredores, ou quando o AMASC corria solto demais. Inveja, mesmo aqui na Terror, era comum. Mas eu não conseguia ver dessa forma. Não conseguia imaginar ser um servo da humanidade, seu guardião e protetor, seu general e luz mais brilhante. Mas saber que suas provações nunca teriam fim, que seu papel seria para sempre.
Imagine que eu sentia pena deles de certa forma, não de um jeito negativo, vazio ou condescendente. Nunca isso, mas eu sentia pelas provações deles, pelo fardo que aparentemente nunca seria tirado de seus ombros. E do meu ponto de vista, era impossível não agradecê-los. Ser grato a eles, saber que suas habilidades sobre-humanas eram necessárias. Como nenhum homem mortal poderia assumir essa responsabilidade sem fim, eles foram convidados a fazer isso para sempre. Eu conheço a propaganda. Quando a galáxia estiver livre da corrupção dos Xenos, quando as estrelas forem trazidas para curar, quando os inimigos da humanidade forem derrotados, quando o ódio deles por nós for vingado, quando estivéssemos seguros, então eles poderiam deixar de lado seus mantos, e só então. Mas não podia comprometer isso, pois a galáxia é tão grande, seus horrores tão variados, seus perigos tão numerosos. Eu não via fim para o dever deles. Com isso, não desrespeito suas habilidades, ardor ou convicção. Se alguém pudesse dominar a galáxia, então certamente seria o Imperador e seus filhos. Mas eu tinha aquela sensação ruim de que eles nunca seriam livres. Nunca seriam capazes de dizer que isso foi feito. Agora podemos relaxar. Sempre há mais inimigos, mais desviantes que Xenos nas regiões ocultas da galáxia. Sempre. Assim eu acordava toda manhã com esse sentimento, minha motivação. Eu os ajudaria, eu os auxiliaria, eu exaltaria suas virtudes, eu daria crédito onde fosse merecido. Era tudo o que podia oferecer. Mas eu daria isso, eu registraria seus feitos. Eu seria um dos principais. Quem testemunharia suas dificuldades, mostraria ao resto da humanidade o que estava sendo feito em seu nome, quais sacrifícios estavam sendo feitos para sua proteção, para sua segurança. Eu seria um memorialista. E meu trabalho duro valeu a pena, pois este deveria ser o meu dia. Havia outros, é claro. Uma dúzia de nós foi escolhida da região. Poetas, cantores, artistas e dançarinos. Até eu. Eu era um historiador. E dos bons, pois do contrário não estaria entre os escolhidos. Minha longa história sobre o rei inominável e seus nunca nascidos me levou à linha de chegada. Eu acredito. O que me fez destacar, me disseram que não foi o rigor ou o detalhamento do meu trabalho. Foi a análise que me garantiu o lugar. Meus pais ficaram tão orgulhosos. Nós éramos de uma casa menor, então ser escolhido foi um grande motivo de orgulho para o meu pai. Meu irmão, o primogênito, também ganharia algum prestígio na corte por causa disso. E eles sonhavam em receber mensagens pessoais e novidades diretamente da linha de frente da cruzada. Eu os atualizaria com informações úteis para melhorar sua posição na corte. Todos adoravam os relatos da linha de frente, a gloriosa ladainha de vitórias que constantemente chegava ao mundo capital e era divulgada com tanto alarde. Era uma época de constante júbilo, pois, apesar das dificuldades e privações que todos nós enfrentávamos, sabíamos que era pelo motivo certo, pela causa certa. Estávamos vencendo. Os gloriosos exércitos da humanidade eram liderados pelo mestre da humanidade e seus filhos transhumanos. Eles não podiam ser derrotados. Na verdade, com exceção dos anos sombrios dos genocídios Hangdang, parecia não haver nada na galáxia que pudesse resistir aos nossos exércitos. Nossas legiões e fuzileiros espaciais. Mas em todo o meu estudo, em toda a minha atividade incansável e em todo o meu orgulho secreto pela minha inteligência, eu nunca tinha me aproveitado dos visores selecionados. Eu tratei tudo isso como uma tarefa acadêmica, um desafio. Apesar de todo o tempo que estudei eles e achava conhecê-los, com suas provações, sofrimentos e dificuldades secretas. Eu nunca tinha visto um se mover, nenhuma vez. Como eu poderia saber? Como? Mas então, como eu poderia não saber? Tinha um nome, era uma condição conhecida, uma reação realista e lógica. Identificada, catalogada e anotada.
Mesmo assim, senti falta disso como senti da realidade da minha situação. Eu fui um tolo. O dia chegou, eu estava tão empolgado que quase explodi, como sempre. Minha família tentou me acalmar, me fazer rir, mas não nesse dia. O evento deveria ser solene antes de virar celebração. Foi uma recompensa difícil de conquistar, sem nada de engraçado ou motivo para piadas. A honra de tudo isso. Ou pelo menos era o que eu pensava naquele dia em que iria receber meus documentos, minha missão, meu status de rememorador de um dos filhos do próprio imperador. Um deles estaria lá para me passar minha missão. Eu não podia acreditar. Eu sabia que encontraria um deles no meu novo papel. Mas eles estavam sempre fora lutando, fazendo o que nasceram para fazer, liderando as frotas e exércitos da cruzada. Mas um deles veio para Terror. Por pouco tempo, é verdade. Mas um deles havia retornado e eles foram designados para a minha cerimônia. Eu veria um de perto. Achei que estava pronto e que meu maior desafio seria não fazer 1000 perguntas enquanto esperava. E até que eu fosse designado para uma frota antes de poder interrogar um desses seres de luz. E eu estava irritado com minha família por causa dos nervos, mas eles me conheciam, então pararam de cutucar, pararam as provocações, apenas sorriram uns para os outros enquanto íamos para o nosso transporte. E eu me senti como um lorde do império quando voamos pelos ares. Meu novo uniforme, impecável, minha identificação e convite apertados contra o peito com tanta força. Dei o que imaginei ser uma das minhas últimas olhadas para o Terror, pois logo seria enviado para a cruzada. Eu precisava gravar a memória deste lugar na minha mente para poder explicar as diferenças entre ele e as inúmeras miríades de mundos que eu veria. Para que eu pudesse explicar aos habitantes da corte em palavras que eles entendessem, eu sabia que veria esplendor e horror além da compreensão de qualquer um que permanecesse em Terror. Eu estava entre os eleitos. Descemos e caminhamos devagar até o centro do local. Um dia de verão, luz intensa e o ar mais fresco possível em meio ao terror. Era o dia perfeito, o local perfeito. Juntei-me aos outros candidatos, os eleitos, enquanto estávamos diante do palco, todos olhando para o púlpito vazio. Atrás de nós, sentados em fileiras, estavam nossas famílias, amigos e os nobres do terror reunidos para um momento de glória. Mas foi aí que aconteceu, o momento que nunca poderei desfazer, o momento em que o rumo da minha vida mudou, minha vida planejada terminou. Pois eles estavam atrasados, todos sabiam que o momento crucial deles tinha chegado e passado. Curiosamente, para uma plateia pouco acostumada a esperar, não havia burburinho de conversas ao fundo. Não havia murmúrio de reclamação e sussurros trocados entre famílias ou entre aqueles sentados próximos uns dos outros. Estávamos aguardando um filho do imperador, um primarca. Não importava o atraso, todos nós sabíamos que era pelos melhores motivos possíveis. Ele estava ocupado, então nós esperaríamos. Então aconteceu, talvez devido ao atraso, talvez porque este não estava acostumado com o efeito deles sobre mortais comuns. Mas aconteceu. A cortina no palco foi puxada para trás, mas enquanto isso acontecia, eles já estavam se movendo. Tanta economia de movimento, tanta velocidade, tanta confiança. Os seres à frente eram enormes, totalmente blindados com armaduras de guerra e se destacavam entre todos. Mas com a posição elevada, isso só piorou as coisas. 2 Astartes estavam de cada lado dele. A armadura deles brilhava à luz da manhã. Seus passos criavam um eco tão forte no mármore polido que ressoava por toda a área. Ali estava ele, no centro, um Golias, que fazia até os fuzileiros espaciais parecerem pequenos. Ele era imenso, sua postura imponente, de outro mundo, quase inexpressiva. E algo dentro de mim quebrou. Não foi só o tamanho, a armadura, a intenção, a onda de agressividade que nos atingiu como um tsunami, como um tapa na cara. Mas esse foi só o choque inicial. Foi a forma como eles se moviam.
Impossível a velocidade deles. Os braços ficavam borrados enquanto os balançavam para cima e para baixo na marcha. E eles marcharam em nossa direção. Isso afetou quase todos nós. Eu ouvi gritos, ouvi cadeiras sendo viradas e pessoas recuando de terror. Mas eu não os vi, eu nem conseguia ver as pessoas ao meu redor, nem ao meu lado, nem atrás de mim. Nem os moleques de rua que subiram em lugares altos para ver o Deus vivo que íamos encontrar. Tudo o que eu conseguia ver eram os fuzileiros navais e seu mestre. Isso me consumia. Eu estava pregado no lugar, incapaz de respirar, com medo de chamar a atenção deles. Não conseguia fechar os olhos, nem impedir a destruição da minha mente e futuro. Eu simplesmente fiquei parado ali. E então começou. Enquanto a multidão recuava, eu abri a boca, arregalei os olhos e um som saiu de mim. Um lamento como um alarme irrompendo do meu estômago, passando pelo meu peito e saindo pela minha boca. Eu apenas fiquei ali, chorando enquanto minha urina escorria pelas minhas pernas trêmulas. Eu nunca tinha visto nunca. Como eu poderia saber que me humilhei daquele jeito? O Titanic pareceu confuso por um momento, depois assentiu com a cabeça. Ele sabia que tinha sido avisado ou alertado ao que parecia, mas não deu atenção a isso quando chegou. Ele foi um dos últimos a ser encontrado. Nos dias que se seguiram, eu inventei 1 milhão de desculpas para ele, mas não adiantou. O dano já estava feito. Ele tomou uma atitude imediata. Ele parou de caminhar até o pódio e estendeu as mãos enquanto avançava lentamente. Agora, os fuzileiros navais dele pararam com um simples gesto de mão. Ele falou devagar, falou calmamente, enquanto se aproximava do pódio e parava ali. Ele começou uma saudação conhecida e bastante longa em nome do imperador. Como todos nós éramos nobres, conhecíamos as palavras, e a familiaridade dele acalmou todos ali. Então ele continuou, e seus tons estentórios acalmaram a todos. Sem mais gritos, sem mais recuo. Envergonhados, a maioria pegou suas cadeiras de volta e sentou-se novamente, fascinados por seu discurso. Ele fez isso com tanta calma, virou o evento a seu favor e ainda permaneceu tranquilo. Quando continuei meu lamento, ele apenas olhou suavemente nos meus olhos, com tanta compreensão, e os fechou. Depois os reabriu lentamente. E ele sorriu, o sorriso mais caloroso que já vi. Ele sorriu para mim e assentiu com a cabeça. Depois voltou a olhar ao redor da multidão novamente. E eu me acalmei. Fechei a boca, mas ainda não conseguia me mover. Eu estava paralisado. Eu era uma estátua. E quando os nomes foram chamados para os remanescentes comparecerem, ele nem sequer chamou o meu. Estávamos em ordem, então ele sabia. Ele sabia meu nome e o omitiu. No final, eu fiquei lá sozinho. Ele desceu do palco e lentamente, também muito lentamente, caminhou em minha direção com os braços abertos em saudação. Mas para todos deve ter parecido um pastor tentando acalmar um grox apavorado. Só pude olhar enquanto ele preenchia todo o meu campo de visão. Ele sorriu para mim novamente, mas havia um toque de tristeza em seus olhos, no canto dos lábios. Ele olhou para mim de cima e falou comigo, só comigo. A voz dele era projetada de modo estranho. Como ele fez isso, eu nunca vou saber. Ser capaz de falar tão suavemente, só para mim, de forma tão pessoal, e ainda assim, todos ali conseguiam ouvir. Ele me disse que eu não deveria ter vergonha de ele ter errado, e ele pediu desculpas. Para mim, ele pediu desculpas. Ele explicou que era um fenômeno conhecido. Era chamado de pavor transhumano. Ele afirmou que não era minha culpa, mas sim dele. Ele deveria ter sido mais cuidadoso. Mas ele também afirmou que alguém que sofresse de pavor transhumano não poderia ser um rememorador. Ele fez o melhor possível. Só ele entende por que foi tão bondoso.
Ele declarou a todos que eu era a pessoa que ele mais desejava conhecer, que havia lido meu tratado e que me pediu pessoalmente como rememorador para sua frota. Que de todos, aqui entre os eleitos, eu fui o escolhido. Ele então disse que me enviaria relatórios, que me mandaria os feitos e detalhes como a ninguém mais, pois assim eu poderia passar meus dias naquilo em que eu era mais habilidoso, para narrar as histórias que ele relatava de modo que o povo do Império pudesse entender e vivenciar. Ele disse que esse era o meu dever mais importante. Não era necessário que eu estivesse entre a cruzada, para contribuir além de qualquer historiador que já tivesse vivido. Ele disse que eu serviria melhor ao Império permanecendo aqui e realizando minhas grandes obras. E cada palavra caiu sobre mim como uma montanha. Não porque eu desperdicei minha vida, não porque falhei no último obstáculo, não porque envergonhei minha família e a mim mesmo. E eu sabia, apesar de suas belas palavras, que eu nunca superaria essa calúnia. Fui esmagado pelo peso das palavras dele, porque elas escaparam de algo que não deveria, não poderia existir. Um Deus vivo falou comigo, e minha mente desmoronou sob o peso disso. Pavor transhumano, foi como ele chamou. E tudo o que consigo pensar nos meus momentos mais secretos, mais íntimos, tudo o que imagino quando minha mente se rebela contra a necessidade de dormir, assombrando cada dia meu, cada hora minha, está isso. Como alguém ou qualquer coisa pode resistir ao poder dos nossos exércitos? Nossos fuzileiros, nossos primacas. Eles vão conseguir, eles vão conquistar a galáxia. E não apenas esta, mas todas as galáxias, todos os mundos, todas as estrelas do universo. Pois certamente nenhum. Nada pode resistir a um poder tão puro e absoluto. Era um mundinho tranquilo, raramente visitado por outros, nunca deixando de pagar seus dízimos. Nem chegava perto de ser um grande nexus de salto, totalmente dentro dos limites mais profundos do império do homem Corinthos. Um lugar esquecido, com pouco a oferecer e nada digno de comentário. O único oficial do Administratum que visitou o local no último milênio fez apenas uma nota de rodapé simples para cobrir todo o sistema. Em geral, inofensivo. Só tinha sido em sua maioria em vez de totalmente, porque o oficial pegou um leve caso de queimadura de sol numa tarde, quando não seguiu o costume local de usar um chapéu de aba larga ao meio-dia. Discreto, desinteressante e, portanto, ignorado. Mas quando o Cicatrix Maledictum rasgou a realidade, tudo isso desmoronou. O inofensivo IDL agora estava na linha de frente na guerra contra as hordas do caos que eram constantemente cuspidas pela fenda através da galáxia. Mais do que isso, estava diretamente no caminho de mais de 20 bandos de guerra do caos invasores ao longo dos próximos 20 anos. Nenhum deles sentiu que poderia deixar passar a oportunidade de um pouco de saque fácil. E assim, o povo de Corinto foi dizimado repetidas vezes. Forçados a fugir aterrorizados por suas ruas, escondendo pomares na esperança de que os invasores desistissem de uma presa tão ruim. E eles estavam certos. Pois eventualmente todas as hordas de guerra consecutivas realmente seguiram em frente. Porém, a cada vez, menos pessoas saíam dos esconderijos e esgotos. Cada vez que rastejavam para fora, estavam mais apavorados, mais desequilibrados e mais brutais também. Simplesmente pela exposição, eles começaram a regredir para uma sociedade tribal, onde tudo o que tinha valor agora era a capacidade de se esconder, de vasculhar ou de sobreviver. Ou o único outro traço valioso, a capacidade de controlar os outros por meio de intimidação física, manipulação e carisma. E a transformação do povo de Corinto foi de uma sociedade gentil e trabalhadora para um horror bárbaro e ensopado de sangue. E isso levou apenas 2 décadas.
O povo de Corinto aprendeu com seus invasores. Eles aprenderam que eram insignificantes demais para que o império movesse um dedo para salvá-los. Eles aprenderam que ninguém podia ser confiável quando as coisas apertavam e que era cada um por si. E eles aprenderam que o poder dos deuses sombrios não podia ser detido ou resistido por eles. Então eles deram o próximo passo lógico, o único que fazia sentido. Eles testemunharam o poder do caos impregnando seus inimigos. Eles quase unanimemente decidiram: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E assim eles sucumbiram à adoração direta do caos. Facções lutariam por um deus ou outro através das planícies, dentro das cidades agora abandonadas e decadentes em todo o mundo. Agora, quando forças invasoras visitavam Corinto após serem expulsas da disformidade, em vez de queimar e massacrar, elas estavam recrutando. Isso já vinha acontecendo há mais de meia dúzia de décadas. E a cada ano, os feiticeiros e sacerdotes dos deuses sombrios aprendiam cada vez mais. Até que, finalmente, eles se uniram, quando um senhor se levantou e esmagou tudo em seu caminho. E suas ambições eram claras, eram magníficas. Pois ele alcançaria a apoteose através do sacrifício. É claro, ele se tornaria um receptáculo vivo do poder do caos, do poder de Deus. Ele se tornaria um príncipe demônio. Mas quando ele conseguisse isso, então ele traria o paraíso para Corintos. Ele usaria o poder coletivo de toda a população para rasgar um buraco no próprio tecido do tempo e do espaço, trazendo a disformidade para o espaço real e envolvendo Corintos em sua generosidade e beleza. E tudo estava acontecendo conforme ele havia planejado, até que os prognosticadores dos Cavaleiros Cinzentos perceberam sua intenção. Infelizmente, ao contrário de tantos outros milhares de escravos corrompidos pelas trevas, este aqui talvez realmente consiga. E então eles chegaram. E a guerra terminou antes mesmo de começar. As tribos selvagens testemunharam seus líderes sendo exterminados, seus acampamentos invadidos por esferas de luz que então explodiam em seres. À medida que os exterminadores dos Cavaleiros Cinzentos apareciam por todo o globo, Storm Ravens e outras aeronaves cruzavam os céus enquanto transportavam equipes de purgação para todas as áreas que ofereciam qualquer tipo de resistência. Fogo caía dos céus como chuva enquanto a barca de batalha dos Cavaleiros Cinzentos percorria o mundo, disparando armas em quase todo o planeta. Se algo se movesse, rastejasse ou engatinhasse, o fogo viria. Por fim, os Cavaleiros Cinzentos atacaram a mais forte bastilha do poder do caos, destruindo os defensores com facilidade. Os fuzileiros espaciais, com o poder do Imperador em suas veias, eram imparáveis. Os defensores usaram armas de longo alcance, combate corpo a corpo, explosivos e depois lançaram raios e explosões malignas contra eles. Tudo ricocheteava, sem efeito. Os ataques físicos não eram nada para suas armaduras de poder. Os ataques maléficos não eram nada diante do poder de seu égide, suas defesas místicas. E assim, os cavaleiros lutaram até o centro do complexo e executaram o humano. Quem teria condenado não só este mundo e sua população, mas também planetas e sistemas vizinhos por anos-luz? Só 2 cavaleiros avançaram ao santuário interno. Foi o bastante. Os demais se dispersaram, caçando rastros dos nunca-nascidos ou possuídos ainda ocultos. Quando o campeão da Irmandade deu 2 passos à frente e entrou em confronto, a diferença de poder e experiência ficou imediatamente óbvia. A campeã do caos era insignificante, e após 10 golpes da lâmina sagrada no martelo corrompido, o campeão dos Cavaleiros Cinzentos decepou sua cabeça com um só movimento. Ele ficou em pose, vendo a cabeça quicar 3 vezes antes de parar. Mas isso acabou sendo o catalisador, a última chave. Quando o sangue da cabeça agora imóvel se espalhou pelo chão, uma fenda se formou. Era espaçosa e poderosa, e nem o campeão da Irmandade, nem o outro Marine, que estava de armadura Terminator, conseguiram fechá-la. Agora, o campeão dos Cavaleiros Cinzentos deu passos para trás até ficar ao lado do colega de armadura Terminator. Ele não desviou os olhos da abertura de fogo que crescia diante deles.
Os dois homens viram o primeiro casco maciço atravessar a fenda e pousar tão forte que fez o prédio tremer até os alicerces. Eles se entreolharam por um segundo. O campeão então simplesmente afirmou: "Eu vou chamar a atenção dele. Volte rapidamente." O homem de armadura Terminator assentiu e sumiu em um clarão de luz, exatamente quando a cabeça do ser atravessou. Parecia que ele teve que se agachar até mesmo para passar por essa porta enorme. E ao sair, ele então ficou ereto, suas asas se abrindo e ambos os braços estendidos. Em ambas as mãos, ele segurava armas gigantescas e retorcidas de metal e fogo. Ele media mais de 6 metros. Sua forma era a de uma enorme besta vermelho-sangue, com a metade inferior bovina e a metade superior humana. Mas sua cabeça era a de um monstro, uma mistura de caçador felino, urso antigo e javali. Suas presas se curvavam tanto que chegavam quase ao nível dos olhos. Sua juba desgrenhada cobria os ombros. O calor que emanava dele fazia a própria pedra começar a queimar e escurecer. Tudo o que era inflamável pegou fogo e aumentou a distorção de calor que agora preenchia a área. Não rugiu, não gritou. A besta parecia quase lânguida ao terminar seu alongamento e então olhar para o solitário cavaleiro cinza que estava diante dela. Espada erguida, seu mestre foge e te deixa aqui para morrer. O cavaleiro cinza deu 3 passos à frente e voltou à sua postura defensiva, oferecendo o desafio sozinho. Sim, eu aceito seu desafio, filho do anátema. Vamos começar, declarou o demônio enquanto erguia sua espada de ação e então a lançava contra o único guerreiro. Por sua vez, o cavaleiro se moveu como um raio. As 2 lâminas demoníacas caíram e ele rolou facilmente para o lado. Mas então, sabendo que esse ataque simples não era tudo o que o demônio era capaz de fazer, ele se lançou para o outro lado da sala, rolando para frente. Quando aterrissou abaixado, ele se impulsionou na parede e voltou novamente. Tudo isso foi necessário, pois apesar do demônio ser enorme, ele se movia tão rápido quanto um dançarino. O sanguinário rasgava enormes pedaços do chão sempre que sua lâmina não acertava o alvo. O cavaleiro derrubou 2 paredes em rápida sucessão, e o telhado de azulejos desabou sobre os 2. Enquanto lutavam, o cavaleiro se aproximava para atacar, mas era bloqueado, mesmo sendo tão pequeno. O demônio não queria ser atingido por essa lâmina sagrada em particular, mesmo que normalmente suportasse um único golpe para ganhar vantagem e matar seu agressor. Então, o cavaleiro rolava e saltava para evitar os contra-ataques do horror Cornate. Por fim, depois do que parecia uma eternidade de esquivas e tentativas de acertar ao menos um arranhão no ser, o cavaleiro estava se cansando. O demônio percebeu isso e recuou por um momento. Olhou para o cavaleiro cinzento e disse de forma zombeteira: "Pode recuperar o fôlego. Eu vou esperar. Vou te derrotar com minha força, habilidade e poder, não por causa da sua falta de resistência." Diante disso, o cavaleiro então recuou e embainhou sua espada, um sinal claro de que havia terminado. O cavaleiro havia se afastado da joia, ou pelo menos era o que ele pensava. O sedento por sangue bufou pelas narinas e olhou para ele de forma curiosa por um momento. Então o cavaleiro apontou e a besta seguiu a direção do seu dedo. Nesse momento, uma explosão de luz preencheu o espaço. Quando o brilho diminuiu, o que havia aparecido agora ficou claro, e lá estava ele. O outro cavaleiro, aquele que havia se teleportado, agora havia retornado, pois ele era o grão-mestre de sua irmandade, e ao seu redor agora havia uma armadura de Dread Knight, com o dobro da altura de um soldado. Empunhando uma enorme lâmina própria, o grão-mestre agora apontou sua espada para o campeão da Irmandade e então assumiu a posição de guarda. Ao olhar para o sedento de sangue, o demônio gargalhou alto e então investiu contra o grão-mestre. Os dois se encontraram e o demônio ficou visivelmente abalado quando suas 2 lâminas desceram com toda a sua força. No entanto, em vez de tentar evadir ou aparar as lâminas com uma guarda inclinada para dissipar a força dos golpes, o cavaleiro do terror avançou e o grão-mestre ergueu a lâmina para bloquear.
Quando o cavaleiro não cedeu e as lâminas não atravessaram seu torso, o demônio bufou novamente, mas desta vez de raiva. O grão-mestre afastou as lâminas e o sedento de sangue atacou de novo. Antes que pudesse baixar as armas, o grão-mestre o atacou com a arma giratória e estridente em sua armadura. O pesado canhão Psy infundiu cada um de seus projéteis com poder empírico, que dilacerou o demônio. Carne e sangue explodiram do monstro antes que ele desviasse do arco de fogo. Ao recuar e proteger olhos e rosto dos projéteis, o grão-mestre deu um passo gigante e estrondoso à frente. Ele segurou sua lâmina com as duas mãos e a girou com força, cortando a perna com o casco da criatura. O líquido vermelho que saiu do corte parecia sangue, mas queimava e derretia como se fossem jorros de lava. Quase atingindo o cavaleiro, o demônio caiu para trás e golpeou com a lâmina, mas o grão-mestre bloqueou de novo com o escudo, com sua espada de força maciça. O golpe desviou o cavaleiro do terror Nêmesis, que então ergueu sua própria lâmina enquanto se lançava no ar. Ela atacou o demônio, cravando a lâmina do cavaleiro cinzento em seu coração. Relâmpagos azuis explodiram do ferimento, serpentes dele se espalhando pelo torso, mas agora também a luz corria pelas veias do demônio. Ele estava sendo consumido por dentro, enquanto um coração bombeava a luz por todo o seu ser. Essas veias, cheias de luz, se romperam quando energias sânticas forçaram novos pontos de saída, rasgando a pele em grandes fendas. A luz, então, se concentrou na cabeça do demônio, e suas presas explodiram, enquanto o resto de seu crânio desmoronava, e sua pele e tendões pareciam evaporar, a luz agora irrompendo de seus olhos e brilhando para os céus. O vento chicoteava ao redor, enchendo o ar de poeira e faíscas. Então houve um enorme barulho de sucção e o campeão da Irmandade foi jogado de joelhos. Com a implosão e a subsequente rajada de vento vindo preencher o vazio, o sede de sangue de Khorne havia sumido, banido de volta ao reino do Deus do Sangue. A guarda custodiante. Foi um dia memorável, um dos raros momentos em que toda a pompa do mundo estava direcionada para um único evento, um único espetáculo. Um ritual que acontecia há mais de 10.000 anos, desde o próprio início do Império da Humanidade, e que só podia ser visto no planeta no centro do Império, o berço da humanidade. Antes chamada simplesmente de Terra, agora conhecida em toda a galáxia da Via Láctea como Sagrada Terra, as torres imponentes refletiam o amanhecer brilhante. As colossais edificações de senhores perdidos, sacerdotes e semideuses alinhavam esta, que era uma das rotas mais sagradas até o próprio Palácio Imperial, a Avenida do Sacrifício. A única via era o local do ritual, mas estava situada de forma que a maior parte da cidade ao redor e acima dela pudesse testemunhar o evento. Cada janela estava aberta, cada espaço preenchido. Multidões adoradoras uivavam e aplaudiam aos milhões para a exaltação de seu Deus. Mas focavam sua aprovação nos que desfilavam agora, por toda a extensão da passagem, até o sagrado portão Ascensos do próprio Palácio Imperial. Havia 100 casais, cada um com um homem e uma mulher, ambos vestindo trajes finos e requintados. Isso poderia muito bem valer o preço de uma pequena lua, pois eles eram da mais alta nobreza, aristocratas tão poderosos que eram os eleitos do Império, não apenas da Sagrada Terra. E nos braços de cada mulher havia uma criança envolta em mantos dourados. Elas seriam o sacrifício, a promessa, o tributo ao seu Senhor, o Mestre da Humanidade. Cada criança dessas antigas casas passaria pelo mais rigoroso processo de seleção e treinamento. Poucos deles sobreviveriam, mas aqueles que conseguissem prosperar em tal regime se tornariam os exemplos mais poderosos da humanidade já conhecidos pelos próprios primarcas. Eles se tornariam os mais confiáveis e prestigiados, os mais nobres de todas as forças do Império, pois se tornariam custodianos, os próprios guarda-costas do Imperador. Tinha sido uma armadilha.
Ninguém podia mais refutar que o capítulo dos Cavaleiros de Salamia dos Fuzileiros Espaciais havia sido fundado há cerca de 3 milênios, um capítulo de origem ultramarina. Eles eram resistentes e confiáveis. Não se desviavam do Codex, mas também não o adoravam como muitos de sua linhagem costumavam fazer. Eles haviam recebido uma mensagem que não podia ser ignorada, pois trazia o selo real, as marcas dos próprios guardas custodianos. O coro astropático confirmou isso tanto quanto podiam confirmar qualquer coisa. Nesses dias, a ruptura na realidade havia tornado a comunicação ainda menos confiável do que antes. A maioria das mensagens era ignorada, não por falta de interesse, mas por falta de resistência. Tão poucas mensagens podiam ser decifradas atualmente. Foi assim que a comunicação foi recebida alta e clara. Ou seja, a força e a clareza do coro que a enviou só poderiam ser da mais alta magnitude, o que reforçava o conteúdo da comunicação. As 2 barcaças de batalha e meia dúzia de cruzadores de ataque e naves de apoio eram tudo o que restava do capítulo. Os vis-traidores e aliados nunca nascidos provocaram grandes perdas. Eles haviam exterminado outros 3 capítulos na região. Era ruim, muito ruim. Então, foi com uma euforia intensa que os cavaleiros foram até o local para aguardar reforços importantes vindos do próprio trono. Alguns até sussurravam que o imperador havia ressuscitado, mas não foram ouvidos, não de verdade. Que a mensagem tivesse vindo de sua guarda era estranho, é verdade, mas os cavaleiros sempre foram sensatos e os veteranos que ouviram os sussurros logo os abafaram. No entanto, quando estavam a apenas meio-dia no local, uma fenda na disformidade se abriu e vomitou uma grande frota de guerra do caos. Os cavaleiros de Salamia nunca foram de ficar parados. E eles destruíram meia dúzia de naves com rajadas laterais antes que pudessem se aclimatar da transição para o espaço real. Mas então a batalha começou para valer, e foi muito disputada. As forças do caos tinham naves mais antigas, mas isso as tornava ainda mais cruéis, e sua fúria era notável, não suicida, mas quase isso. O ataque das cápsulas de abordagem foi a próxima fase do conflito. As 2 frotas se concentraram em eliminar as escoltas, enquanto as naves capitais se tornaram um campo de batalha aberto. Os fuzileiros traidores queriam dobrar sua frota rapidamente. Eles usaram tudo. As cápsulas se abriram nos corredores dos fuzileiros leais e o confronto começou. As defesas sólidas e robustas dos ultramarines enfrentaram a fúria frenética dos guerreiros de sua longa guerra e experiência, que contavam com a banda do caos. Muitos veteranos da heresia tinham mais experiência e habilidade, armamentos melhores, para falar a verdade, e eram fortalecidos pelo poder do caos. A luta foi difícil. Os cavaleiros cobraram caro dos inimigos, mas seguia em uma direção. No final, quando as naves estavam quase tomadas, Traxons soaram de novo, enquanto outra força surgia no espaço real. Os cavaleiros então reforçaram suas defesas ao serem informados de que naves de abordagem imperiais estavam se aproximando de suas naves. Mas foi a cor e a armadura das embarcações que arrancaram sorrisos dos membros restantes da equipe de comando. Pois eram douradas, todos correram para olhar para suas telas. Quando as naves pousaram, fogo surgiu dos Castum que protegiam os hangares das águias de tempestade usadas para trazer reforços. Quando as cápsulas e exterminadores explodiram nas naves do advogado, o fogo alcançou as naves de pouso. Mas fez muito menos do que o normal, muito menos. As escotilhas frontais se abriram e eles marcharam para fora. Homens ainda maiores e mais imponentes que os Astartes. Eles estavam armados da cabeça aos pés, com oramita dourada, cada item forjado de forma requintada, uma obra de gênio, um trabalho de amor. Empunhavam lanças longas com acessórios de Bolter junto à grande lâmina, enquanto projéteis de Bolter explodiam contra eles. Eles foram além de só reduzir o ritmo. Se fosse assim, os custódios agiriam como exterminadores, mas mais rápidos que Mark VI. Astartes corvos blindados com velocidade impressionante. Eles avançaram, atirando e matando os que defendiam a área já no primeiro tiro. Eles sabiam exatamente onde atingir seus adversários, cada ponto fraco, cada brecha, e exploravam isso com eficiência.
Em 10 segundos, havia um semicírculo de traidores mortos e a guarda custodiante avançou para dentro da nave. Nos monitores, a equipe de comando dos Cavaleiros de Salamia se reunia enquanto observava os guardiões pelos corredores. Eram letais, seus bolters disparavam rajadas que decapitavam ou amputavam membros de quem atingiam. Quando encontravam alguém perto o suficiente para o combate corpo a corpo, tudo acabava em 1 segundo ou menos, às vezes muito menos. Tinha a velocidade de um arlequim e o poder de um demônio. Eles podiam cortar armaduras de ceramita como se fosse fumaça. Podiam levantar e arremessar fuzileiros como se fossem bonecos de pano. Eram ainda maiores que os fuzileiros primares, e sua habilidade era impressionante. Mesmo veteranos da Grande Guerra, Longa Guerra, Heresia e Cruzada mal conseguiam acompanhar os movimentos dos Custodes, muito menos detê-los. E sua grande armadura de auromita parecia a prova de todos os ataques. Isso ocorria pela habilidade do usuário, que angulava as defesas para desviar e amortecer cada golpe nos pontos mais resistentes da armadura. A chegada dos custódios em armadura exterminadora nos salões centrais interrompeu o avanço dos traidores. Eles os massacraram como gado. Era como ver seus exterminadores dos fuzileiros espaciais passando por fazendeiros ou escória da colmeia. Os custódios estavam em outro nível. Eles eram a morte encarnada. O mestre do capítulo piscou e arregalou os olhos ao ver a tela. Os custódios haviam avançado para as áreas realistas, mas não pararam de atirar nos Marines. Só isso. Desta vez, eram os seus próprios Marines. Os custódios se moveram pelas naves com presteza e diligência. Ninguém foi poupado do julgamento deles, traidor ou lealista. Eles massacraram todos à sua frente, caçando aqueles que se separavam dos esquadrões. Eficientes, precisos e totalmente sem misericórdia. Os custódios mataram todos. Chamadas de Vox haviam sido feitas, e as comunicações abertas foram usadas por toda a nave. O mestre do capítulo pediu 3 vezes para recuarem, chegou a implorar na última, mas foi ignorado, assim como qualquer pedido de clemência. O mestre do capítulo colocou o elmo e levou sua equipe de comando para encontrar os custódios. Pessoalmente ou em batalha, não importava. Ele os enfrentaria antes que o último dos seus homens morresse. Ele tinha que tentar. A espera não foi longa, pois eles haviam avançado ainda mais do que o mestre do capítulo imaginava. Ele mal conseguiu sair da primeira sessão antes de ouvir o latido de Baltify e da morte. Ele entrou rapidamente no salão principal, cajado nos ombros em formação V. Ele tirou o elmo ao ver 3 dos enormes semideuses adornados com ouro oramita caminhando em sua direção. Ao verem a patente, pararam. Eles não levantaram nem abaixaram as armas, só as mantiveram apontadas para os fuzileiros. O mestre do capítulo deu um passo à frente de mãos abertas e os saudou, guerreiros escolhidos do Imperador do Trono Dourado. Por quê? Você vê que enfrentamos traidores e somos filhos leais. Por quê? Um dos custodians mudou de posição e falou: Vocês foram emboscados, o que significa que foram traídos, o que significa que há espiões entre vocês, o que significa que são ineptos. Os 2 custodians restantes abriram fogo, eliminando a equipe de comando e os fuzileiros antes que pudessem se proteger. Os poucos tiros disparados de volta estavam no alvo, mas não conseguiram atravessar a armadura dourada dos custódios. O líder avançou 3 passos largos e enfrentou o mestre do capítulo. Trocaram golpes e o mestre, para seu crédito, bloqueou e aparou mais de 1 dúzia de ataques. Só para perceber que havia sido apenas um brinquedo, como no final. O custodiante avançou e decepou ambas as mãos dele nos pulsos. Sua espada e mãos caíram no chão com um estrondo enquanto o custodiante o agarrava pelo pescoço e o levantava. Uma honra, supôs o fuzileiro naval, já que pôde cuspir suas palavras finais. Por quê? Somos guerreiros aprimorados do Imperador, como você. Por que você nos odeia, então? O custodiante aproximou o Marine e afirmou friamente: Nós não somos nada parecidos. Nós, custodianos, somos a flor da humanidade. Poetas guerreiros capazes, guardiões leais.
Mas vocês Astartes, são coisas quebradas que já passaram da sua utilidade, ou teriam passado se não tivessem se voltado contra seu Criador. Para nós, vocês são como os homens de ferro, ferramentas que pensam por si mesmas, armas que cortam a mão que as empunha. Vocês foram feitos para lutar e morrer pela sua raça, pelo seu imperador, e vocês não fizeram o que deveriam ter feito. Você está abaixo do nosso desprezo. E com isso, o custódio apertou ainda mais o seu aperto. Encerrou o capítulo, mestre. O substituto, Eugene Primrose, semente para os Cavaleiros de Salâmnia, seriam devolvidos à Sagrada Terror. Ninguém podia acreditar nos próprios olhos, ouvidos ou narizes, pois até os herdeiros da Sagrada Terror foram corrompidos. Aconteceu tão rápido. Ficamos de pé, cantando e orando, exaltando o Deus Imperador. A multidão de pessoas seguia em direção a uma de suas capelas sagradas. Estávamos tão apertados. Se alguém desmaiasse por causa da multidão, nunca cairia. Fim. 1 milhão de vias tributárias alimentavam essa avenida principal e ela nunca terminava. Apertados, mal arrastávamos os pés e respirávamos daquele jeito. Assim, quando começou, não pudemos escapar. O céu ficou vermelho e começou a chover. Mas não era água. Era espesso, viscoso e cheirava a ferro. Era sangue. Na Sagrada Terra, o trono do Imperador, choveu sangue. E então vimos coisas no céu descendo rapidamente e agarrando peregrinos enquanto voltavam para o ar. Mas essas criaturas infernais e gritantes, aves metálicas, enormes e distorcidas, apenas largavam as pessoas que recolhiam. E eu assisti enquanto eles caíam entre nós. Um horror para quem estava embaixo, sem chance de escapar. Mesmo quando a pessoa que caía aumentava de tamanho enquanto despencava, aqueles que estavam embaixo não conseguiam escapar por causa da multidão. E quando eles batiam, eles e qualquer um que estivesse embaixo eram transformados em uma pasta vermelha, seus brotos de luz espirrando no ar e criando uma névoa. Tantas pessoas estavam morrendo. Então, as coisas podiam ser vistas entrando na via principal no chão. Avançaram matando e massacrando até aqui, monstros gritantes de espinhos, vermelho, sangue e ódio. Eles abriram caminho pela multidão e ainda assim não conseguimos escapar. Não conseguimos fugir. As portas estavam fechadas, os grandes portões da capela foram trancados com força, e todas as pequenas vias que levavam até aqui tinham essas monstruosidades vermelhas. Foi uma carnificina. E então ficou ainda pior. Uma coisa enorme, com asas, espada flamejante e chicote, desceu e caiu bem no meio de todo mundo. Ela eliminou vários scores com um só golpe de sua enorme lâmina em chamas. Centenas foram derrubados e corriam o risco de serem esmagados simplesmente pela força das coisas que nos atacavam. E eu não via saída para nenhum de nós. Murmurei orações ao Deus Imperador. Todos nós fizemos isso. Alguns gritavam, outros lamentavam, mas a maioria rezava. E quando aquilo veio na minha direção, o terror, eu vi um milagre. Pois as grandes portas da capela se abriram, elas se abriram completamente, e de lá saíram guerreiros em armaduras douradas, e eram os próprios guardas de sua santidade. Eles eram seus guardiões. Eles encontraram os seres vermelhos e os empurraram de volta, massacrando-os. Ainda assim, eles não conseguiram enfrentar o enorme ser com asas. Matou 3 antes de encontrar um adversário à altura. Mas ele veio em ouro e prata, pairando sobre nós como um couraçado dourado. E ele apontou um de seus braços para as feras vermelhas à sua frente, e poder de fogo saiu de seu braço, despedaçando tudo o que estava à sua frente. Alguns de nós éramos peregrinos, claro, mas isso era um mal necessário.
Enquanto o Golias dourado lutava contra seu equivalente vermelho, ele se moveu em direção ao enorme demônio alado e o enfrentou. E na minha mente, eu não conseguia ver isso como nada além de apócrifo, para que o bem e o mal se igualassem. A lâmina derretida da criatura alada foi quase bloqueada pelo punho do couraçado. Ainda assim, foi uma contusão. E o herói dourado ergueu suas armas e rasgou aquele enorme monstro demoníaco. Então, sem qualquer forma de comemoração por sua vitória, ele virou suas armas de volta para as legiões do inferno e marchou diretamente contra elas. Nada podia detê-lo, porque o imperador o havia abençoado e sua luz brilhava através de suas armas de guerra, fulminando os impuros à sua frente. Multidões de tropas se reuniam abaixo, antes amontoadas, agora de pé, ousadas, gritando seus incentivos para os céus, para seu salvador, para o custodiante. Ele tinha tantos nomes, tanto na realidade quanto na ficção. Para as forças do Império, todos tinham um nome diferente para ele, ao longo das dezenas de milhas da linha de frente. Cada destacamento, unidade, formação ou esquadrão possuía identidade própria. Ele era deles porque os havia salvado. Ele lhes mostrou o caminho. O epíteto mais comum, conhecido por todos e com o qual todos, ao menos superficialmente, concordavam, era que ele era a Águia da Alvorada. Alguns diziam que esse era o tipo de bicicleta que ele usava e combinava perfeitamente. A cada manhã, ele provava isso repetidas vezes. Mas nem sempre foi assim. Há pouco tempo, apenas algumas semanas atrás, os homens e mulheres da bacia de Florença temiam o amanhecer. Eles temiam isso. A batalha já durava meses. A coisa do deadlocker de lama revolvida, linhas de barragem, arame farpado e pântanos era o inferno. Mesmo assim, todas as manhãs eles vinham provocar os de baixo com suas investidas diurnas. Os Eldar imundos de Zenar. Eles dominavam este mundo, mas não por muito tempo. A cruzada Indômitos chegara. Centenas de milhares de homens, tanques, armas e todo o material de guerra foram desembarcados. Ainda assim, os Eldar não fugiram. Eles ficaram firmes. Ninguém entendeu o motivo. Ninguém. Mas foi uma batalha terrível, uma guerra terrível. A bacia era seu último grande reduto. Escudos empilhados sobre escudos, eles resistiram bem, lutaram como tigres. Eles sabiam que nunca sairiam vivos da bacia, por isso lutaram ainda mais ferozmente. Martelando as linhas com raios de Las Blast que explodiam como sóis, scatterguns disparando rajadas constantes e dissecando homens enquanto avançavam. Nós cavamos e eles soltaram algum tipo de couraçado sobre nós. Foi uma carnificina lá embaixo. Mas o amanhecer era quando era pior, sempre ao amanhecer. Porque as ágeis motos a jato deles levantavam voo como um bando de pássaros. E eles nos atacavam de cima, voando alto, voando baixo, mergulhando como falcões. Os canhões shuriken deles rasgavam nossos corpos e armaduras como papel. Foi horrível. Por semanas repetiam isso toda manhã. Quando o sol chegava ao seu zênite, eles desapareciam de volta para suas fortificações até o dia seguinte, como um bando de corvos voltando para o ninho. Fomos deixados cedo. Você vê a frota seguindo para alvos maiores no sistema. Tínhamos esmagado os Eldar por todo o planeta, mas não aqui. Na bacia, não tínhamos avançado. O tempo todo que eles estão fora. Finalmente ele veio. A Águia da Alvorada. Os boatos divergem sobre como isso aconteceu. Alguns afirmam que ele era o guarda-costas do comandante-geral, outros que supervisionava a campanha. Mas todos concordam que, um dia, ele caminhou até as muralhas, olhou para a planície e viu a nossa situação. Ele viu que os xenos achavam que dominavam os céus. Eles nos matavam impunemente. E naquele dia ele disse: chega.
Na manhã seguinte, aconteceu. Poucos testemunharam. Então, tudo o que se pode fazer é juntar pedaços e fragmentos. Era amanhecer. Se estivesse do lado de fora, estaria morto. Mas não naquele dia. Pois quando o sol nasceu, Eldar saiu de sua cidade e tomou os céus como uma nuvem fantasmagórica. Mas os primeiros raios de luz iluminaram uma figura solitária, pairando sobre nossas linhas. Fogo dourado brilhava em sua armadura polida de automita sob a luz vermelha. Sozinho, ele simplesmente se posicionou acima do nosso estandarte, do nosso centro, e acendeu. Ele pilotava uma moto a jato dourada, 3 vezes maior que qualquer veículo Eldar. Ele parecia um cavaleiro em um corcel poderoso, suas bandeiras desfraldadas na traseira da moto, seus braços erguidos, estandarte preso. Mas era só um homem. Enquanto as motos Eldar zumbiam, a dele ronronava como um rebanho de grocs dormindo. Poderoso, mas completamente sozinho. E eles o viram. A nuvem se moveu da cidade em nossa direção. Mas então, no meio do caminho, quase, ela desacelerou e ondulou, sempre em movimento, mas sem avançar. Um cavaleiro desceu do bando como uma manifestação de vingança. Então, ela inclinou o nariz para um cavaleiro custodiante, que retribuiu o gesto. Eles avançaram em alta velocidade, um contra o outro, parecendo que iam colidir. Mas certamente era isso, para um deles. Os discos do canhão Shuriken dos Eldar passaram inofensivamente pelo ar, onde o custodiante deveria estar se tivesse os reflexos de um humano, mas ele era um custodiante. Sua montaria latiu para o cavaleiro Elder e foi mais precisa. A moto Eldar foi despedaçada e o piloto decapitado pelo Baltafir. A águia do amanhecer virou e acelerou por nossas linhas. Uma corrida vitoriosa de espadas, um desafio para que os Eldar viessem. E eles vieram. Outro veio sozinho, mas com mais propósito. Este portava uma lança longa como o custodiante. Sua montaria era azul e branca, a armadura ornamentada e os estandartes orgulhosos. Ele desceu em direção à águia e parecia que tinha vantagem sobre ela. O custodiante virou no mesmo lugar, com tão pouco espaço, e acelerou seu motor com força, subindo para enfrentar o novo desafiante, um verdadeiro campeão Eldar. Mas, de novo, o imperador observava For. O custodiante manobrou e, após um erro de cálculo do Eldar, sua lança atravessou a moto a jato e perfurou o peito do cavaleiro Eldar. O Eldar foi atingido com tanta força que ficou empalado na lança do custodiante, até que ele sacudiu a mão e o corpo caiu despedaçado. Essa demonstração de maestria atraiu 3 cavaleiros Eldar do mesmo tipo, seu Conroy, que presumimos serem aliados. O custodiante derrubou 2 motos deles a tiros e, quando foi atingido por disparos concentrados, os tiros apenas ricochetearam. Limpou a armadura dele, talvez tenha arranhado a moto, mas nada penetrou. Esse choque deixou o piloto exposto para outro golpe de lança, arrancando seu braço esquerdo no ombro. A moto Eldar girou em espiral e, segundos depois, virou uma bola de destroços em chamas. Então, o caos se instalou. Todos voaram juntos em direção à águia, como um bando de pássaros. A águia então desceu até o chão e passou voando rapidamente logo acima das cabeças daqueles que tinham começado a sair do esconderijo para ver. A notícia se espalhou. Ele disparou pelas trincheiras e fortificações, arrastando atrás de si um mar interminável de bicicletas deles, direto para as armas daqueles que eles haviam atormentado por semanas. Nunca podíamos atacá-los porque nunca conseguíamos ver de onde eles vinham para onde iam. Mas não naquele dia. O águia os trouxe até nós, então enlouquecemos. Foi um momento de pura vingança, pura força. Nós não apenas atiramos neles com nossas últimas armas, nossas armas pesadas, não. Eles eram tão numerosos acima que alguns jogaram granadas quando o custódio passava. Funes de fogo e estilhaços explodindo no meio da perseguição. Eldar, tão convencidos, tão certos de si mesmos, tão superiores. Agora, nós estávamos nos divertindo como nunca. Alguns caíram por causa das explosões. Eles foram rapidamente puxados para as trincheiras pelas pessoas de quem se aproveitavam, mas isso foi demais para eles. A águia subia e mergulhava rapidamente, caçando os Eldar e derrubando 3 ou 4 Windriders em cada investida, sem deixar sobreviventes.
A mudança combinada de sorte e o desafio no ar. O vigor renovado do ataque vindo do solo forçou os Xenos a saírem dos céus e voltarem a acelerar dentro da cidade. Ele tinha conseguido. Ele matou menos de 1/10 dos inimigos que queimaram naquele dia. Menos de 1/10. Mas ele tornou tudo isso possível. Ele mostrou o caminho. Agora, todas as manhãs, ele se senta lá em sua armadura dourada, sobre seu corcel, pairando acima de nossas linhas, o brilho do sol tão ofuscante quanto ele. Agora, como sempre, o primeiro amanhecer. E todos os dias o ancião sai para lutar, mas agora é uma luta de verdade. Por cada manhã. Ele é apenas uma joia dourada, acima de um mar de homens e mulheres corajosos do Império, erguendo-se firme, pronto para enfrentar tudo o que o universo possa nos lançar. Eu cavalgo pelas planícies de um mundo que não sentia a presença do Império há mais de 5.000 anos. Tudo mudou. Não apenas em mim, mas em todo o ultramar, se não em todo o Império. Pelo menos eu rezo para que tenha mudado, pois não existe sentimento como este. Nada se compara a isso. Propósito, os longos anos acabaram. Amanhã do Império para sua alma destruída, rei quebrado e líderes perdidos, luzes apagadas. Tudo mudou. Pois ele retornou e com ele trouxe aquilo que todos nós faltávamos: esperança. Eu cavalgo pelas planícies de um mundo que não sentiu a presença do Império por mais de 5.000 anos. E esse é o ponto. Essa única afirmação é a prova das minhas alegações. Pois eu me lembro de como era antes de ele retornar. Pois eu sou um ultramarino de boa reputação, longos anos de serviço, paguei minhas dívidas, cumpri meu papel, lutei bravamente pelo Império e pelo amado ultramar longo. Eu servi nos tempos de antes. Nós nos orgulhávamos de nossas conquistas, das glórias que acumulamos, dos setores que salvamos, dos inimigos que derrotamos. Mas sempre soubemos que seria apenas uma questão de tempo. No fundo, sabíamos que Ultramar, a joia da coroa do Império, centro de excelência marcial, disciplina e ordem. Sobrevivemos durante todos os 10 milênios do Império. Fomos um farol brilhante para os outros do Império. Para os Astartes, éramos os Ultramarines e éramos invictos. Mas no fundo sempre havia uma tristeza. Nosso primarca, o filho vingador Robut Guilliman, estava mantido em estase nos últimos segundos de sua vida. Para sempre um santuário e exemplo, mas também uma ferida profunda no coração de toda a nossa cultura. Pois nós o lamentamos amargamente. E todos os dias víamos seu santuário e éramos tomados de orgulho, com determinação de seguir seu exemplo. Mas precisávamos tanto dele, não deixamos que ele morresse, precisávamos acreditar, precisávamos disso. Então nos apegamos à sua memória, ao sonho infantil e desesperado de que um dia ele ressurgiria para nos proteger, nos guiar, para nos tornar completos novamente. E parecia tão sem esperança, as hordas dos Pele Verde estavam realmente a poucos anos-luz de nós. A ameaça metálica emergente que ataca e desaparece novamente, os Tiranide. Nossa lista de inimigos ficou tão longa que só um Ordo, Xenos ou Deathwatch seria capaz de recitar sequer 1/100º de seu número. Atacados por todos os lados. Parecia ser apenas uma questão de tempo. Era impossível ver a verdade, até mesmo identificar o sentimento, até que fomos capazes de experimentar algo diferente. Algo muito melhor. Mas não vou me alongar em coisas efêmeras. Vamos tornar isso mais concreto. Atravessei as planícies de um mundo que não sentia a presença do Império há mais de 5.000 anos. Vou começar pelo último, pois preciso explicar. Sempre houve cruzadas, me disseram ao longo de toda a existência do Império. Mas elas sempre foram coisas curtas, pequenas, localizadas, e na maioria das vezes foram cruzadas de reconquista.
mas em regiões recém-perdidas, engolidas por covens de bruxas cheias de ódio ou, mais comum, por xenos em multidão. Nós revidamos, mas nossos ganhos sempre foram menores do que eram antes. Como uma maré que recua, nossas ondas sempre diminuíram, não se expandiram, e o Império tem sido lentamente erodido. Mas agora estou em um planeta que não foi visitado, que não foi considerado dentro dos domínios ou do alcance do Império por 5.000 anos. Este é um avanço não para retomar, mas para expandir. A primeira opção. Agora eu cavalgo pelas planícies, com minha moto abaixo de mim. As motos Hammerstrike e Stormstrike cortam a paisagem acima. O avanço central é composto por transportes flutuantes em dezenas, repulsores, impulsos e escadas. Todos eles estão lá. Atuamos como esquadrões de batedores nas laterais. Onde antes haveria mais 4 motos comigo, agora há apenas 2. Pois somos uma duplicidade, não um quinteto. Mas não somos mais fracos pela falta desses 2 irmãos. Pois, como eu disse, as coisas mudaram. Eu fui um Marine primogênito e um Astartes. Lutei nas esquadras de motos, nasci para a cela, diziam meus tutores. E assim lá permaneci. Mas esta sensação era diferente. Antes, éramos uma força de reação, atacando rápido e com força, como fazem os fuzileiros espaciais. Mas parecia que estávamos apenas apagando incêndios, porque era só isso que fazíamos. Reagíamos, passávamos fome, éramos isolados, decapitados e vencíamos inimigos sucessivos. Estávamos exaustos, sempre mal abastecidos e perigosamente em desvantagem numérica. Tivemos que lutar de forma compatível com essas ameaças. Calculávamos vetores para reduzir perdas, como fazemos hoje. Mas havia situações em que precisávamos bombardear e destruir em vez de retomar, pois o custo teria sido alto demais. Parecia que sempre estávamos em desvantagem, porque de fato estávamos. Eu cavalgo pelas planícies em direção ao meu inimigo. Mas agora não é como um herói destemido prestes a chegar na hora certa, antes de então se reposicionar em pânico. Não! Agora eu cavalgo com meus irmãos em direção ao inimigo, sem medo, é claro, mas também sem preocupação. Pois eu sei que temos forças para derrotá-los. Não importa o que façam, o que invoquem, o que joguem contra nós. Agora eu cavalgo como um caçador, como um cavaleiro de armadura reluzente, como um guerreiro do Império, triunfante mais uma vez. Pois ele retornou, o Sol Vingador retornou. Eu mencionei que eram Astartes. Mas quando Marnael Skalga, imperador, cuide dele, cruzou o que foi chamado de Rubicão Primaris e se tornou um desse novo tipo de marine. Bem, quando éramos brutalmente feridos, nós Outramines agora tínhamos uma nova escolha. Antes, era apenas o internamento em um Dreadnought, se houvesse um disponível. Mas agora existe o lançar dos dados, a transformação de Astartes para Primaios. Mas é um risco, pois metade dos nossos que tentaram não sobreviveram. Mas aqueles que conseguiram como eu, a diferença é impressionante. Sou mais rápido, mais forte, mais resistente agora, e maior. Agora eu ando na minha pesada moto Primaris, tão rápido e ágil quanto na minha antiga moto Astartes. Mas ela tem fuzis Bolter, não Bolters. Aceleramos nossos motores enquanto nos aproximamos das fileiras deles. Tantos deles, marchando em passo sincronizado, totalmente unificados, monstros metálicos até onde a vista alcança. Antes cavaríamos trincheiras, flanquearíamos ou usaríamos um dos muitos truques inteligentes. Agora, nós calculamos a melhor e mais eficiente maneira de derrotá-los, e é um ataque direto. E agora temos a confiança para executá-lo. Disparos irrompem das nossas linhas enquanto avançamos. Os repulsores e executores atacam e nuvens de fogo e plasma explodem no meio das fileiras dos Necrons. Mas seguem avançando. O apoio pesado deles surge, teletransportando centenas de guerreiros, e seus raios verdes espectrais matam quase tudo ao redor. Nenhuma batalha deve focar em evitar perdas de homens ou recursos. Pois se você tentar defender ou proteger todos e tudo, acaba não protegendo nada. Então seguimos em frente.
À minha esquerda e à minha direita estão os 2 irmãos do meu esquadrão. Bons homens, mas jovens. Sou o sargento, claro. Eles sempre seguem minha liderança, com tanta habilidade e eficiência quanto qualquer ultramarine de Macrae. Passei a respeitá-los. Atiramos juntos e as fileiras inimigas explodem. O impacto dos fuzis Bolter supera até o Santo Bolter. Nós os abatemos pela frente enquanto batedores estão à esquerda e direita. Nossa vanguarda atinge o exército inimigo e o caos se instala. Speeders cruzam o ar em zigue-zague, caçando unidades rápidas. Disparos verdes atingem armaduras e alguns caem nas motos. Mas não é o suficiente. Nós os atingimos e nossas armas avançam automaticamente à frente, enquanto sacamos as espadas serra no último segundo e rasgamos tudo ao redor. Atacamos tão rápido e forte que eles nem conseguem atirar. Muitos deles já estão entre nós antes de atacarmos com espada ou pistola. E em pouco tempo, já estamos do outro lado do bloqueio deles. Viramos e buscamos onde havia mais resistência, então voltamos aos blocos de Necrons ali. É nessa área que provavelmente estão os líderes desses autômatos, já que devem ter equivalentes aos tecno-sacerdotes para motivar os robôs. Então nós avançamos de volta com as espadas serra girando ao nosso redor. Desta vez, vamos encontrar seus senhores e tomar suas cabeças. Eu tiro um segundo para observar o restante do campo de batalha, e nós, ultramarines, esmagamos o inimigo por toda a linha. Eu me sinto como uma gota d'água em um tsunami. Me sinto como uma pedra em um deslizamento de terra. Me sinto como um guerreiro do Império Triunfante. E agora não há nada que esta galáxia possa lançar contra nós que esteja além da nossa habilidade, nada além da nossa capacidade. Por agora temos esperança, pois ele retornou. O Sol Vingador retornou. Armadura. Os céus estavam avermelhados, com laranjas cintilantes e faíscas de amarelo, quando deveriam estar negros. Pois era o meio da noite, morto sendo a palavra-chave. Onde Lord Tambalane deveria estar, olhando para sua gloriosa cidade, tudo o que ele via era uma casa mortuária, os bulevares, suas avenidas, seus próprios cruzamentos gloriosos. Apenas algumas horas antes, à luz do dia, eles eram considerados uma das últimas maravilhas deste mundo quase morto. Antigos e intocados, eles tinham cerca de 2000 anos, pois a guerra nunca havia rompido os muros desta cidadela em todo esse tempo. Onde senhores da guerra tecnobárbaros percorriam o mundo em suas investidas. Todos olharam para as guerras e para os guerreiros alinhados à frente. E eles davam meia volta e se aglomeravam ao redor do único farol brilhante no horror do berço da humanidade. As paredes tinham metros de espessura, dezenas de metros de altura. No topo dessas defesas imaculadas, com efeito de mármore, havia armas de precisão selvagem, poder devastador, construídas com materiais que já não podiam mais ser sintetizados, alimentadas por tecnologias que poucos agora compreendiam. A cidade independente resistiu, não importando quem tentasse sitiá-la. Seus soldados organizados usavam armaduras energizadas e armas comparáveis à magia nesta era de ignorância, pois eles eram tão brutais e selvagens quanto qualquer força que ameaçasse os muros. Armas térmicas, armas de fusão, até mesmo desintegradores e similares. Mas onde os defensores da cidade se destacavam era no combate corpo a corpo. Parecia algo normal. Não importava o quão selvagem fosse a devastação causada à distância. Nesta época, a maioria das batalhas era decidida pela espada. A armadura parecia tão eficaz quanto, ou até mais que, as armas usadas contra ela. E a habilidade dos espadachins se tornou a mais cobiçada de todas. Com poderes sabres de Charnabal, seus guerreiros eram a morte para a maioria dos que avançavam contra suas linhas. Habilidade, coragem, disciplina. Essas foram as características que defenderam a cidade por 2 milênios, 2000 anos ou mais.
O patriarca agora se lembrava de como isso pouco havia contado contra eles. Os guerreiros do trovão, a primeira legião, os guerreiros do autoproclamado imperador da humanidade. Uma década antes, eles haviam assistido enquanto as forças desse lunático marchavam pelo globo. Todas as vezes que passaram pelos muros da cidade, saíram ilesos, como a maioria. Mas eles não tinham sido detidos. Ao contrário de todos os outros tiranos, os exércitos deste imperador simplesmente não podiam perder. Eles trouxeram ruína para todos e tudo o que encontraram pelo caminho. Liderados com maestria por um ser de poder incrível, ecos do rei indescritível, ou até mesmo a própria perdição. No entanto, ao contrário deles, ele não morreria e sua campanha continuou. Eventualmente, eles voltaram e chegaram. Um homem com uma armadura preta poderosa e um elmo em forma de caveira caminhou em direção às muralhas. Ele proclamou o destino da cidade, caso ela resistisse. Tão certos de nossos próprios guerreiros blindados, nossos valentes mantos vermelhos, nós os enviamos. Em fileiras e colunas, eles marcharam para fora, perfeitamente sincronizados enquanto todos giravam. Suas armaduras de combate urravam, enquanto seus movimentos combinados enviavam ondas de som por todo o vale. Rebatendo em nossas muralhas e na encosta da montanha, nosso exército era um espetáculo de se ver. Nós ficamos de pé sobre as muralhas, como já havíamos feito antes. Nós passávamos bebidas e petiscos uns para os outros, tentando adivinhar qual dos nossos heróis e seus guardas de elite tiraria mais cabeças. Qual seria o mais extravagante, o mais mortal, o mais honrado, o mais coberto de glória? E então, eles vieram, os exércitos completos desse imperador. Era o final da campanha dele. Ele tinha novos soldados, seus Lígio-Categos originais, mas também esses Astartes. Os mais novos pareciam menores do que os antigos, segundo todos os relatos. Impossível entender por que alguém faria lutadores inferiores de propósito, mas era assim que as coisas eram. Nossos rostos desanimaram logo após o confronto. Copos foram derrubados, lamentos começaram a sair das gargantas, olhos estavam arregalados. Olhamos horrorizados. Esses Astartes eram mais de 2 pés, mais altos que nossos guerreiros. Os guerreiros do trovão, mais do que eles. E eles avançavam tão rápido, em silêncio. Bem, eles avançaram. Nossos homens atiraram, derrubando uma fileira deles após a outra. Mas eles também pararam e atiraram. Onde os homens deles derretiam ou evaporavam, os nossos eram arremessados para trás, muitas vezes explodindo depois. O horror dos Balders, arma desse imperador. Mas isso não era nada comparado ao momento em que eles acertavam. Enormes, furiosos e poderosos. Avançaram como se nossos guerreiros fossem crianças. Comparados a eles em tamanho, poder, velocidade e habilidade, eles poderiam muito bem ser. A força aumentada que nossos soldados tinham por causa de suas próprias armaduras de combate não era nada comparada nem mesmo aos fuzileiros. E em menos de 1 hora, todo o nosso exército estava morto. Todos eles. Nenhum conseguiu voltar pelas portas. Bem, eles não conseguiram, nós as tínhamos fechado. Fomos ao ponto de ordenar que nossas defesas nas muralhas atirassem contra a confusão lá embaixo. Mas no instante em que fizemos isso, o inimigo, com seu próprio fogo, veio rugindo para fora e, com precisão cirúrgica, explodiu nossas antigas torres das muralhas. Então voltei para o meu castelo para testemunhar tudo, pois eu não tinha ilusões sobre o que aconteceria agora. Eu esperava que eles derrubassem as muralhas, mas eles simplesmente escancararam os portões. Eu esperava que eles marchassem até minha casa, até o castelo central, para então me expulsar de lá e erguer suas próprias bandeiras.
Eu esperava ou ser totalmente vitorioso ou ser o alvo central da ira deles. Eu não era o cônsul. Eu não era o patriarca. No entanto, isso não ocorreu. Quando eles arrombaram as portas, eles entraram na cidade, eles se espalharam. E eles mataram e eles mataram. Eu observei enquanto minha cidade. E cada último homem, mulher ou criança foi completamente e totalmente destruído. Eles mataram todos. Eu ouço os pistões pesados deles rangendo a armadura atrás de mim. Só 2 deles. Pelo som, eu fico ao lado do mais alto. Eu me viro devagar e com calma. Eu estava certo. Apenas 2 deles. Seus olhos protegidos são invisíveis. Só percebo o sorriso de desprezo nos lábios, única pista do seu temperamento. E eu digo isso, a única palavra que ainda resta em mim. Por quê? Por quê? Eu sei que você vai me matar, assim como matou todas as pessoas aqui. Tudo o que eu peço é só uma coisa. Antes do fim, me diga. E um deles retruca. Você não se curvou. Isso teria matado seu imperador se não tivéssemos feito? Isso teria feito ele cair? Nós não fizemos nada a ninguém. Nós não fizemos nada. Você refutou a visão dele. Você é uma bandeira tremulando nos céus, uma que dizia, você também pode resistir. Mas nosso exército estava morto. Você tinha vencido. Por quê? Porque ao matar você, enviamos uma mensagem. Nosso Senhor, nosso Mestre, ele não sente alegria nisso. Você não deu escolha a ele. Com a morte de 100.000 aqui, salvamos a vida de incontáveis milhões no futuro. Você e sua cidade são uma mensagem. Ninguém pode enfrentá-lo. Ninguém deve tentar. Nestes tempos, não há escolha. Ou você está com a humanidade ou está contra nós. Pois o nosso Senhor é o seu Senhor. Ele é o imperador não apenas deste continente, não apenas deste mundo, não apenas deste sistema. Ele é o imperador da humanidade. Alegrem-se. Seu sacrifício vai salvar rios de sangue no futuro. Seu exemplo, sua morte, salva bilhões de outros. Chega de conversa, faça isso. Escravos, sempre fomos escravos. Nós nem sequer tínhamos uma palavra para a liberdade, para a rebelião ou mesmo para a paz. Tudo o que conhecíamos era a dominação do nosso povo. Os senhores supremos, os Ziprazi controlavam tudo. Cada momento de cada dia era prescrito, manipulado, dominado. Vivíamos em gaiolas construídas por nós mesmos. As mentiras que empilhavam sobre nós viravam grades, nos afundavam e quebravam nosso espírito antes mesmo de existir. E alguns achavam que até eram felizes. Mas como um homem ou uma mulher pode ser feliz se não sabe, se não tem liberdade? Com todas essas decisões, discussões e a responsabilidade que vem junto, como... Ainda assim, a maioria vagava pelos seus dias como fantasmas, com sorrisos fixos e ombros caídos. Eu me lembro do dia em que tudo mudou para mim. Eu tinha menos de 20 temporadas de vida. Meu centro de produção havia quebrado. Então, alguns de nós foram enviados para baixo, para a subcidade, a cidade antiga. Para descobrir se havia uma ruptura, uma mudança, foi o que nos disseram. Não sabíamos nada disso. Éramos tão ignorantes, tão sem educação.
Vagamos atentos a deslizamentos de rochas e quedas, como relataram os senhores supremos. E foi então que eu encontrei um lugar sagrado, algo que eu nunca deveria ter visto. Pois lá embaixo, perto das profundezas, atrás de um novo deslizamento de lama, sujeira e pedras, lá estava um trecho da cidade que não se parecia com nenhum outro, porque não havia sido construído sob as ordens dos senhores supremos. Tínhamos feito isso sozinhos. Eu percebi isso imediatamente, instintivamente. Assim como você não precisa que te digam que o sol toca seu rosto, mesmo com os olhos fechados. Eu sabia, e ao saber, eu estava condenado, porque eu podia ver que tínhamos feito algo por conta própria. Nós, humanos, criamos este lugar e esta cidade. Houve um tempo em que não éramos escravos, não éramos dominados e não éramos adeptos, nem incompetentes. Nós não precisávamos da proteção dos senhores supremos. Talvez nunca tenhamos precisado. E uma bagunça. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda conseguia ver onde esse lugar tinha estado. Dava para ver que tinha sido destruído, prédios meio derretidos, calçadas quebradas, fundidas em vidro. Eles fizeram isso. Os senhores supremos fizeram isso conosco, com nossos ancestrais. E daquele dia em diante, eu mudei e comecei a espalhar a palavra, devagar. No início, precisei ser cauteloso, pois ninguém gosta de ouvir que pode ser mais do que é atualmente. No final, eu até tive que matar um homem. Ele parecia tão aberto e odiava os senhores como todos nós. No entanto, quando contei a ele sobre minha descoberta, o que eu tinha testemunhado e guardado para mim, ele rejeitou a informação. Ele se rebelou tanto contra as implicações disso, olhou para dentro de si e percebeu que não conseguia conter o ódio. Então ele voltou isso contra mim, me chamou de mentiroso, começou a gritar que iria me expor. Então eu fiz a única coisa que podia. Eu odiei, mas fiz, e a partir daí fiquei ainda mais cauteloso. Ainda assim, após mais de uma década de encontros lentos, fortalecendo-nos, nós começamos. Coisas pequenas no começo, pequenos erros que reduziam a produção, pequenos erros que levavam a coisa errada para a pessoa errada. E à medida que crescíamos, à medida que conversávamos uns com os outros, nós nos organizávamos. Os senhores supremos competiam entre si, então nós os revelamos uns aos outros, pouco a pouco. E assim deixamos escapar pequenos erros novamente, mostrando aos senhores supremos o que seus semelhantes estavam fazendo, o que estavam planejando. E logo houve combate aberto entre seus servos. Muitos nos odiaram por isso, pois éramos enviados em ondas uns contra os outros. Os senhores supremos faziam seus rebanhos de humanos lutarem, nunca usavam seus guardas ou capatazes. Então todos que conheciam a causa, mas não faziam parte dela, nos desprezavam. E depois um deles se voltou contra nós e contou aos senhores supremos. E as repressões se iniciaram e as eliminações foram aplicadas com força total. Nós nos escondemos o melhor que pudemos, mas eles sabiam onde estávamos. Como não saberiam? Eles tinham gravadores por toda parte e eliminaram a maioria de nós rebeldes. Em grande parte devido à quantidade de humanos que eles massacraram. Resistimos porque sabíamos que eles precisavam mais de nós do que nós deles. Para sermos seus servos, para remar em seus barcos, para manter o lugar deles na realidade. Mas depois disso, fiquei mais desanimado, até eu perdi meu fogo. Pois mesmo que nosso povo já tenha sido grandioso, tenha feito coisas sem ajuda, tenha governado a si mesmo, o que importava se nunca pudéssemos voltar a isso? O que importava o que o passado guardava quando o futuro era tão sombrio? E lá no fundo comecei a fazer algo que ninguém mais fazia.
Comecei a conversar comigo mesmo, comecei a me afastar e sussurrar para o que eu chamava de espírito da humanidade. E eu manifestei meu ódio pelo inimigo. Implorei por um salvador para o nosso povo lá fora, na escuridão do espaço, para ouvir meu chamado, para ouvir nosso lamento, para ouvir sobre nossa dor. E então, um dia, as impossíveis estrelas brilharam no céu noturno, estrelas que não estavam lá antes. E enquanto eu observava, fogo desceu em nosso centro. Mas não era uma chuva de fogo, eram gotas de metal com uma coroa ao redor delas. Quando caíram, foi principalmente em áreas vazias, mais próximas às casas dos senhores supremos. Eu não conseguia acreditar. Corri para um prédio agora desocupado, mais perto dos senhores supremos, e eu os vi. Dessas lágrimas, monstros metálicos saíram, cada um tão alto quanto um senhor supremo, cada um com olhos verdes brilhantes, suas peles de metal tão vermelhas quanto sangue. Eles irromperam e se moveram tão rápido. Eles correram em direção às casas dos senhores supremos, subiram as escadas, marcharam para dentro e trouxeram fogo e ira sobre os senhores supremos. Eu vi quando uma plataforma flutuante trouxe os agentes para baixo. Suas armas dispararam explosões que despedaçaram os senhores supremos e os agentes. Quando se aproximavam, simplesmente derrubavam os agentes no chão e os executavam. As armas dos senhores supremos e dos agentes não faziam nada. Ricocheteavam neles, fazendo a armadura brilhar em pontos por segundos passageiros. Mas nenhum monstro de metal caiu. Nenhum. Estremeci de medo enquanto assistia e chorei. Substituímos um mal por uma tirania ainda pior? Quem eram esses seres de metal que matavam tão facilmente? Mas foi então que aconteceu. Uma coisa desceu dos céus. Ela estava banhada em uma luz. Era humano. Tinha asas saindo das costas. Ele também usava a armadura vermelha, porém com mais dourado. E então eu vi o rosto dele. Era humano e eu não consegui me controlar. Eu rastejei para fora do meu esconderijo, enquanto ele descia suavemente e seus pés tocavam o chão. Ao redor dele, esses enormes guerreiros de metal circulavam. Mesmo assim, a criatura alada os fazia parecer pequenos. Enquanto eu andava atordoado, eles apontaram armas para mim. Ainda assim, eu não morri e eu não conseguia acreditar nisso. O ser alado olhou diretamente para mim e fez um gesto para que eu me aproximasse. Eu fiquei hipnotizado. Caminhei até ele. Eu não consegui resistir. Ele olhou para mim. Seus olhos humanos brilharam. Seus lábios se abriram no sorriso mais gentil que eu já vi. Então ele falou comigo. Ele perguntou: "Você está partando?" 423. Ele sabia minha designação. Eu assenti, atônito. Nenhuma palavra saía da minha garganta. Então ele fez um sinal e, ao meu redor, meia dúzia desses seres metálicos levantaram os braços e tiraram os capacetes. Eles eram humanos. Enormes, mas eram humanos. Perdi todas as forças, caí de joelhos como se meus ossos tivessem desaparecido. Enquanto o centro ao meu redor queimava, eu podia ouvir os gritos dos senhores supremos, seus capatazes, mas nenhum grito de humanos. Eles estavam aqui só para matar os senhores supremos, só eles. E ele falou novamente, esse humano enorme com asas. Enquanto ele olhava para baixo, se ajoelhava e pegava minhas mãos nas dele, ele se levantou devagar e me ergueu para que eu também ficasse de pé. Ele então olhou ao redor e declarou com aquela voz perfeita: "Viemos libertar nosso povo, viemos trazer justiça, viemos... Porque eu ouvi você, ouvi sua mente, sua mensagem. Os senhores supremos sofrerão como vocês sofreram, mas vocês agora estão livres, e todos neste mundo com vocês." E eu chorei, pois eu sabia que era verdade. Eles tinham chegado, nosso povo tinha chegado.
guarda de honra. Começou rápido, tudo bem. O corte e o choque de uma batalha não planejada. Alguns detestam, outros evitam. Eu mesmo, para ser honesto, preferia assim. Parece mais puro. Como se estivéssemos nos enfrentando sem todos os nossos dons. Nosso treinamento e a presciência adquirida após décadas e séculos de batalhas vencidas e perdidas. Mas esses confrontos rápidos e furiosos, eu vivo por eles. Saímos do ponto Mandeville bem em cima deles, circulando ao redor. Eles estavam fora de formação quando atacamos rápido. Bem, se é que tinham uma formação para começo de conversa. Xena escória pele verde. As pedras deles estavam paradas, sem nenhuma direção definida. Parecia uma realidade de fato. Os pele verde geralmente aparecem em grandes armadas, como vastas frotas. Bem, isso é definitivamente um exagero, mas eles costumam ser tão numerosos quanto as próprias estrelas. Esses poucos provavelmente participaram do avanço para aquele pequeno mundo agrícola. Sabemos que eles estão vindo, mas o fato de estarem aqui significa que estão à frente das projeções da prognosticação estratégica. Ou isso, ou eles deveriam ser algum tipo de vanguarda ou ataque inicial para reconhecer nossas posições. Mas sinto que posso estar projetando nesse sentido. Embora não seja inédito, é raro um chefe orc ter uma compreensão tão definida das funções e facilidades da guerra. Eles agem com força e agressividade. Geralmente, nenhum deles entende de logística ou do panorama geral de uma campanha. Mesmo assim, eles ainda são uma das pragas mais perigosas. Apesar de tudo, eles são letais. Nunca subestime, eles têm sido meu lema, e hoje eu apliquei isso ao máximo. Levamos menos de 10 segundos para escanear o local e travar nos alvos ao nosso redor. Sem hesitar por um segundo, dei as ordens que fariam nossas naves colaborarem com suas baterias de lança. Outro disparo para incapacitar e destruir as naves deles. Quando recuperamos energia e nossos canhões dispararam, os escudos deles ainda não estavam ativados. Grandes fendas queimadas marcavam os lados e faces de suas naves improvisadas. Com tantas coisas estranhas penduradas, não sabíamos onde olhar. Então miramos em suas saliências mais óbvias e nas posições de armas. A nave, tão grande, era pouco mais do que um meteoro com propulsão acoplada. Eu estava bem ciente de que isso não passava de uma distração. Nossas naves os alvejaram com fogo enquanto corríamos em dobro para as baias de desembarque. Meus homens ficaram presos nas cápsulas de embarque. 10 astartes em cada míssil. Como de costume, eu estava ladeado por Perseu e Peleu, minha guarda de honra, 2 homens que eram marines, antes mesmo de meu avô dar seus primeiros passos vacilantes. Às vezes me perguntava o que eles pensavam das minhas ordens e liderança. Poderia ter perguntado a eles a qualquer momento, mas nunca fiz isso, não temia a resposta. Se eles tivessem feito uma avaliação sincera, eu poderia ter me adaptado a qualquer fracasso ou ineficiência. Eu simplesmente não queria colocar nosso relacionamento em risco com intimidade demais. Eu confiava que os capitães que me elegeram, os capelães que me iniciaram, o mestre do capítulo que me criou, todos eles viam aquilo que era necessário em mim. E eu tento viver cada dia de uma forma que a fé deles não seja em vão. É tudo o que posso fazer. Precisamos agir rápido, pois cada rocha terá que ser limpa internamente. Então nós colidimos com as naves usando nossos mísseis de abordagem. Atravessamos as armas externas, cavando, queimando e derretendo as camadas exteriores, antes de finalmente pararmos entrincheirados bem no centro da nave. Mas a sorte não esteve do nosso lado hoje. Assim que as rampas se abrem, lidero nossos homens para fora e logo vemos que estamos cercados. Unidades foram lançadas pela nave. Todos buscamos os mesmos objetivos, tornando as batalhas mais próximas e pessoais. Eu ordenei que Ori tentasse chegar aos reatores, o que essa escória pode chamar de ponte. Novamente, se é que eles têm algo assim. Mas na nossa dispersão, parece que nosso ponto de embarque se desviou um pouco, pois agora estamos distantes de qualquer outra unidade. Dizem que nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo, mas esse aqui vai ser contado nas messes por um bom tempo. Se conseguirmos sair vivos dessa.
Determino que as unidades se reúnam assim que alguma indicar um caminho ou localização próxima de um motor ou fonte de energia. As equipes se espalham pela nave, massacrando os peles verdes ao avançar. É pura beleza o que acontece diante dos meus olhos. Os corredores desta nave dos peles verdes parecem mais as escavações de um enorme verme pelo meio de uma montanha. É úmido e escuro, e mal cabem duas pessoas lado a lado. E é isso que permite o espetáculo. Perseu e Peleu pegam seus poderosos escudos de tempestade e simplesmente avançam para a frente. Ondas de peles verdes avançam contra nós, mas não passam de combustível para a máquina. Meus 2 guardas de honra não deixam ninguém passar. Ninguém. Seus golpes de gladiador destroem os peles verdes, espalhando suas entranhas pelo chão. Cada movimento deles leva de um ataque, um golpe, direto para o próximo. Eu e o esquadrão de assalto seguimos atrás deles por um tapete de sangue, vísceras verdes, membros e cabeças decepadas. Os pele verde, não importa quantos avancem contra seus escudos ou o que disparem pelo corredor. Não importa o quão grandes ou assustadores eles sejam, todos morrem e a guarda continua avançando. Enquanto eu coordeno o restante do ataque e continuo observando o desempenho da minha guarda, sou tomado por um único pensamento. Graças ao Santo Trono, eles estão do nosso lado. Nós, Ravengard, não podíamos acreditar. Foi um pesadelo vivo. Apenas um dia. Foi só isso que bastou. Tínhamos sido exterminados. Nós, da Guarda do Corvo, nem sabíamos se nosso primarca, Corvus Corax, estava vivo. Nossa outrora imensa legião, agora quebrada, quase aniquilada, mas não por Xenos, e sim por Astartes, pelos nossos próprios. E assim juramos vingança. Nós os atacamos, nos juntamos a outros, depois até formamos frotas, aí sim demos o troco de verdade. Os guerreiros de ferro, a guarda da morte, os senhores da noite, os devoradores de mundos, a legião alfa, os portadores da palavra, os filhos do imperador e, é claro, os filhos de Horus, todos eles haviam se tornado traidores. Não podíamos impedir o avanço deles rumo ao terror, nada podia, mas podíamos feri-los. Ficamos conhecidos como as legiões estilhaçadas, as mãos de ferro, os salamandras e nós, a guarda do corvo. Estranhamente, apesar de todas as nossas diferenças, funcionou. Funcionou bem. Ao nos encontrarmos espalhados pelo vazio do espaço, nos agrupamos. E nós os machucamos. Tudo bem, canalhas traiçoeiros. Nós queimamos e explodimos, perseguimos e emboscamos eles a cada oportunidade. Mas nós também sofremos nossos próprios problemas. Exaustos, trabalhando nas sombras, faltava tudo aquilo em que tínhamos aprendido a confiar. Reforços, estrutura, descanso, reabastecimento. Nunca nos cansávamos, mas precisávamos fazer algo para manter nossa eficácia em combate. Então nos adaptamos rapidamente e inovamos. Os sacerdotes de Marte e nossos próprios irmãos técnicos tentaram, mas não conseguimos manter todo o nosso equipamento de guerra. Com o tempo, sem reabastecimento ou apoio. Tivemos que quebrar as regras. Tivemos que pegar o que queríamos e improvisar com o que conseguíamos. Nunca recebemos a armadura de poder Mark IV como muitas legiões receberam. Agora nós sabíamos o porquê. Há quanto tempo o mestre da guerra planejava isso? Há quanto tempo ele era um traidor, esperando o momento certo até que o imperador se distraísse? Foram meses, anos ou até mesmo décadas. Esse pensamento me repulsa, faz meu estômago revirar e a bile subir à garganta. Não, nem mesmo essa víbora teria coragem de mentir na cara do imperador. Não. Mas, de qualquer forma, nunca recebemos as insígnias aprimoradas da armadura de guerra, distribuídas pelo mestre da guerra.
Todas foram para as legiões rebeldes, e nossa formação estava bem atrás das linhas inimigas. Tínhamos ouvido falar de um novo tipo de armadura, rápida, ágil. Alguns diziam que eram até mais rápidas que as Mark IV, comparadas às nossas Mark II ou II. Mas eu não vou saber. Tudo o que eu sei é que realizamos pequenos milagres e eu estava dentro de um agora mesmo. A armadura Mark V, minha nova, mas não tão reluzente, armadura de guerra. Uma mistura de conjuntos, todos então aprimorados pelos parafusos do Mechanicum para manter a placa extra do corpo ativa e servir de defesa contra o fogo dos traidores. Mas eles deram à armadura uma aparência ameaçadora. Isso funcionou bem para nós inicialmente. Eles eram o inimigo, eles não sabiam o que usávamos, não conheciam nossos pontos fracos e isso ajudou. Eles passaram a fazer seus próprios trajes de 5, mas isso levou tempo. Minha armadura Mark V é muito mais resistente que qualquer 3 comum. Sentidos melhores, embora não tão bons quanto os do famoso Mark IV. Mas ela é resistente. Servomecanismos diferentes e feixes mais fortes que no Mark II ou II. Assim, estou mais forte que antes. Somos como quem usa o Mark IV. Impossível dizer. Sem ter 2 fuzileiros navais com habilidades, experiência, força e velocidade idênticas para testar um contra o outro. Eu realmente não faço ideia. Tudo o que eu sei é que sem essa armadura, sem essa nova versão da couraça, eu já estaria morto 10 vezes. É tudo armadura de combate, certo? Só para aqueles que não lutam nela e não morrem nela. Ou até mesmo por causa dela. Fui mais rápido que Mark II no gatilho e sobrevivi a combates corpo a corpo contra quem usava Mark II. Mas lutamos com força, talvez até mais do que eles. Eles são tantos. Então, é a armadura de guerra ou a experiência que faz um fuzileiro melhor na furball? Por quê? E eu nunca sonhei que diria isso, nem sequer pensaria nisso, nunca. Foi errado, mas agora eu sou um dos melhores matadores de fuzileiros navais que existem. E esse fato me faz querer chorar. Se eles não tivessem feito tudo o que fizeram, se não tivessem se tornado traidores. E eles merecem tudo o que eu faço com eles. E mais.